Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente na noite de hoje. Eu quero iniciar e quero orar por você agora neste momento e com você neste momento. Pai, nós estamos aqui e pedimos para que o Senhor venha nos abençoar, ministrar nos nossos corações.
que o Senhor possa vir com a ação do Espírito Santo e abrir os nossos ouvidos, entendimentos e o coração para que, ouvindo, possamos entender e entendendo, possamos te obedecer. Toca nas nossas vidas, toca na vida da nossa igreja, toca nos nossos irmãos, na família deles, que eles possam estar guardados pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de comunhão, vida de comunhão. Basicamente, existe muito, não que engano, né? A gente vai falar um pouco isso, né? É que após a gente ser impactado pelo amor de Deus, pela pessoa de Cristo, Jesus, na ação do Espírito Santo, a gente passa a imaginar, assim, que desse momento para frente, a gente vai ter uma vida maravilhosa de comunhão com todas as pessoas que frequentam a igreja. Vale destacar o seguinte, existe uma diferença muito grande entre cristãos e pessoas que frequentam as igrejas. Então, o que eu e você temos que entender agora é que nós, homens e mulheres de Deus, temos que ter comunhão sim, fato. Mas não é possível ter comunhão com todos. Porque na nossa mente a gente acha, e deveria ser pelo menos assim, que todos na igreja quisessem ter comunhão. Mas às vezes não é bem assim. Para falar um pouquinho sobre comunhão, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você está, ou acessar a sua Bíblia, em 1 Coríntios 12, verso 11 ao verso 27. Essa parte desse texto, Paulo fala sobre dons, mas ele, além dos dons em si, ele vai falar um pouco sobre essa ideia de comunhão, na verdade de corpo, de igreja orgânica. E ele diz assim: mas um só e mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padece, todos os outros membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Paulo está colocando uma maravilhosa ideia da questão de elemento comum. E ele fala logo no começo do elemento comum, é Cristo Jesus, é a ação do Espírito Santo, que reparte dons e reparte a ideia do corpo como assim lhe quer. A grande ideia é que a gente tem que pensar que como essa comunhão, então, acontece sobre a vida e sobre todos nós. A realidade, com o passar do tempo, nós percebemos que não é possível ter comunhão com todos. Por quê? Primeira ideia que nós temos que entender, a comunhão verdadeira é iniciada em Deus. É em Deus que nós iniciamos a nossa comunhão, não é com o outro.
se eu inicio a minha comunhão com Deus, eu estou preparado a ter comunhão com o outro. O outro só consegue ter comunhão se tem comunhão com Deus. Não existe aquela ideia, com perdão da palavra, talvez infantil, de que eu tenho minha comunhão com Deus, isso me basta. Não, não basta. Se você só tem comunhão com Deus, não tem corpo. Você tem que fazer parte do corpo. E você tem que ter comunhão com o corpo de Cristo, mas primeiro tem que se ter comunhão com a cabeça, que é Cristo. Uma coisa que com o tempo nós esquecemos é que existe a influência do pecado sobre as nossas vidas. Ela exerce influência. O pecado exerce uma pressão sobre as nossas vidas. Sim, somos salvos, somos redimidos. Somos. Isso é um fato. Tá certo? Somos salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. Mas ainda vivemos neste mundo. Enquanto vivermos neste mundo, nós estamos sujeitos ao pecado. Isto é fato. E ponto. Tá certo? E isso, o pecado, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade afeta realmente os nossos relacionamentos. Seja o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso ou os nossos relacionamentos interpessoais. A ideia do nosso pecado sempre vai interferir. A comunhão cristã só é verdadeira, então, se iniciada em Deus. Ponto. De novo, eu só tenho uma verdadeira comunhão cristã se primeiro eu iniciei a minha comunhão com Cristo. Isso e com Deus, através de Cristo, tá certo? Logo, primeiro preciso ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Romanos 5, 7 a 11 diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo-se já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É assim que Deus faz conosco. Deus, sendo ofendido por nós, pelos nossos pecados, manda Cristo Jesus com ação e como plano para que a gente passe a ser reconciliado com Ele através da ação salvadora e justificadora de Cristo Jesus. É assim que acontece a reconciliação com as nossas vidas. Então, por sermos pecadores, é impossível se achegar a Deus. Claramente pelo nosso pecado. Mas por Cristo, que pagou o nosso pecado na cruz, nós passamos então assim a ser reconciliados mediante a graça. Não é que nós não pecamos mais, mas é graça agora que nos reconcilia com o próprio Deus. Tá certo? E é a graça também que nos ajuda a reconciliar com os outros. É na graça que nós temos comunhão com Deus e é pela graça que passamos a ter comunhão com os outros. Em Jesus fomos reconciliados e assim Ele nos concedeu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 14 a 21 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E Ele nos deu o ministério da reconciliação.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aí está o porquê nós temos que nos reconciliar com todos, porque Cristo nos deu o mistério da reconciliação, nos reconciliando com o próprio Deus, através da sua morte, através da sua ressurreição, trazendo para nós graça, aonde Deus não imputa mais sobre nós os pecados. Então nós deveríamos olhar para o próximo da mesma forma. É desta forma que os nossos relacionamentos interpessoais são restaurados, quando passamos a nos reconciliar com Deus e nos entendemos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Comunhão, então, tem que ser algo comum para nós. A confusão que temos no meio cristão é que a ideia de comunhão implica em todos serem chegados, em todos serem amigos. Acredito que seja uma herança cultural nossa. Eu penso isso. É uma ideia brasileira. O brasileiro, ele quer queira, quer não, ele preza muito essa ideia de relacionamento, esse afeto, essa proximidade. Talvez seja por isso que soframos tanto com o isolamento social, com o distanciamento social. Nós prezamos isso. E quando a gente entra em um vínculo, em uma comunidade de fé, a primeira ideia é que a gente é querer ser amigo de todos, ter comunhão com todos. Mas a comunhão cristã implica em termos algo em comum, ainda que discordemos de posturas e ideias. Atos 4, 32, 33 diz assim: E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que as coisas alguma que possuíam era sua própria, mas de todas as coisas que lhe eram comuns. E os apóstolos estavam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha que interessante o verso. E era um coração e alma da multidão dos que criam. Era um coração. Eles tinham uma visão só, um Cristo só. Eles se voltavam e se direcionavam a isso. O princípio da comunhão é o próprio Deus, que com seu amor e graça nos constrange. E quando passamos a entender que esse Deus se abre ao relacionamento, mesmo ofendido pelos nossos pecados, ele se abre e envia o seu Filho para que se reconcilie com o mundo através de Cristo. Olha bem isso. Deus, que passou a ser ofendido pelo pecado da humanidade, envia o seu Filho, ou se abre, se expõe ao mundo para que tenha reconciliação com o mundo. E o ponto em comum agora é a pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Mesmo para aqueles que o ofendem, ele se abre. É nesse ponto que a gente passa a entender que não há como ter relacionamento se nós não formos imitadores deste amor e deste Deus. Em se abrir a relacionamentos, em olhar o outro e sair da defensiva, tá certo? Não ficar esperando a não ofensa. Cristo vem mesmo com ofensa e nos torna reconciliados com Deus. Devemos ser imitadores do próprio Cristo, do próprio Deus, que mesmo sendo ofendido, se abre, se expõe a ter reconciliação, ter comunhão. Então a comunhão, mesmo nesse parâmetro de que é em Deus, mesmo nesse parâmetro que ele precisa ter um ponto comum que é Cristo, a gente tem que pensar o seguinte: comunhão tem que ter transparência. A comunhão é só verdadeira então quando iniciada em Deus. Falamos isso. A comunhão não há comunhão quando nós nos fechamos e quando ficamos na defensiva. Mas quando buscamos caminhos para a reconciliação, ela tem que ser transparente. Ela tem que ser clara. Tem que ser sincera, sem cera nenhuma, sem maquiagem nenhuma. Mais do que se abrir aos que se ofendem,
e ferem, nós precisamos entender que é necessário tratar os nossos relacionamentos à luz. Muitas vezes ocultamos sentimentos, sensações e principalmente não reconhecemos os nossos erros. 1 João 1, 5 a 10 diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É necessário levar os nossos relacionamentos, nossa comunhão à transparência, à luz. Não pode haver trevas, não pode ter coisas ocultas. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, saber que elas não devem reger os nossos relacionamentos e vida. Elas devem fazer parte disso, mas elas são instáveis demais para reger, para controlar as nossas vidas. O nosso coração é enganoso, da onde vêm as nossas emoções. Infelizmente, a nossa cultura ensina a esconder as nossas emoções, nossos sentimentos e pensamentos. Nós fomos criados, ensinados a não nos abrir. E mesmo mascarando as nossas emoções, como é costume nosso, nós temos e somos influenciados por essas emoções. Reconhecer os nossos erros, limitações e pecado é realmente muito difícil para nós, seres humanos. É complicado, é doloroso para nós admitirmos isso. Somos pecadores, temos falhas, temos erros. E isso dói em nós por várias questões, tá certo? Mas precisamos desenvolver nas nossas vidas transparência, para que nos nossos relacionamentos também haja transparência, para que eles sejam saudáveis. Nós precisamos primeiro, então, buscar a nossa comunhão em Deus, para que a minha comunhão com as outras pessoas seja saudável, seja real. Eu tenho que ter comunhão com as pessoas, mesmo discordando de ideias, de posturas, porque eu tenho que ter algo em comum com elas. Se algo em comum com elas for Cristo, é a base, porque a minha base é a minha comunhão com Deus. E minha comunhão, tanto para com Deus, para com as pessoas, tem que ser transparente, tem que ser sem máscara, tem que ser sincera. Então, eu e você, para que a gente tenha tanto relacionamento com o próprio Deus e com as pessoas, eu tenho que buscar em Cristo ser nova criatura. Eu tenho que deixar as coisas velhas, eu tenho que buscar perdão aos meus pecados, eu tenho que confessar os meus pecados e fazer assim, então, uma nova vida e uma comunhão transparente para com as pessoas. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje e pedir para que o Senhor nos abençoe, nos capacite e nos fortaleça. Queremos ter comunhão com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Queremos pedir para que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos fortaleça a nos abrir primeiro ao Senhor. Incita isso no nosso coração. Nos constrange a buscarmos comunhão com o Senhor, para que a comunhão com as pessoas e ter algo em comum com elas, que é a pessoa do seu Filho, possa ser real e nos ajuda a ser transparentes. Precisamos disso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que você tenha um final de noite maravilhoso e que amanhã seja um novo dia cheio de esperança e de graça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.